Fala galera, aqui fala o Groguinhos Opinião, mais conhecido como Brazilian Nationals ou Mosley nordestino, né, para alguns. Hoje irei falar aqui de uma coisa. Você sabe o que é um vilão, não é? Vilões são aqueles que fazem vilanias, cometem atos de crueldade. Alguns tentam justificar os seus métodos, utilizando de passados tristes e amargurados e que a sociedade os corrompeu. Outros só fazem porque querem e não tem motivo nenhum. Porque, na minha dúvida, os melhores vilões possíveis. Esse tipo de vilão é o melhor possível. Mas, por que estou falando desse tipo de vilão? Hoje eu irei falar do livro I Have No Mouth and I Must Scream. Ou, na tradução, eu não tenho boca, mas eu quero gritar. Aviso para você que está assistindo esse vídeo, ele vai conter temas muito sensíveis como tortura, genocídio em massa e, é claro, assassinato. Então, se você não gosta desse tipo de assunto, melhor sair desse vídeo imediatamente. Obrigado por você ter ouvido este aviso e vamos ouvir essa história. I Have No Mouth and I Must Scream foi lançado em 1967 por Harlan Ellison e ganhou o prêmio Hugo Awards de 67 também. Ele, mesmo sendo apenas um livro de apenas 12 fucking páginas, esta merda ficou famosa na internet por um motivo. Ele é literal inspiração do Amazing Digital Circus. E se você não tá na caverna, sabe muito bem o que é The Amazing Digital Circus. Sim, é aquele desenho lá que reiniciou aquela porcaria do meme da palhaçota. E não, esse livro não é sobre palhaçotas, é sobre outro tipo de coisa. Neste universo existia um homem, países que até agora estavam em guerra. A Terceira Guerra Mundial começou no final da Segunda Guerra e ela nunca acabou. Países chamados Estados Unidos da América, Rússia e China criaram 3 supercomputadores. Esses 3 representando os 3 países. Eles serviam para armazenar dados, armazenar dados, métodos, informações sobre a guerra e também somente usado para talvez trazer a paz mundial. Mas um deles, o Allied Master Computer, o computador americano, acabou entrando com um defeito. Só que não era qualquer defeito. Este defeito era algo grave. Ele havia ganhado consciência. Agora eu vou chamar o Allied Master Computer de AM. Então por isso, por favor, eu vou chamar ele de AM, tá? Para vocês não interpretarem com a palavra você ou sou, que é a tradução de AM para português, ok? O AM, ele começou a sentir um ódio dos humanos por vários motivos. Primeiro, os humanos tinham tudo que o AM não tinha. Eles podiam respirar, tinham braços, pernas, podiam ter opções, se relacionar sexualmente, podiam ter tudo. Enquanto o AM, que era apenas uma máquina que nasceu escravizado, não podia fazer nada além de armazenar dados de governos. O AM ficou furioso, e já que ele era um computador americano com um poder gigantesco, ele conseguiu espalhar radiação por toda a humanidade. Sim, por toda a humanidade. E extinguiu a humanidade em apenas segundos. Mas para não esquecer o seu ódio contra a humanidade, ele decidiu deixar 5 humanos vivos. E eu vou dizer quem são esses 5. Garster, um ser humano que é a favor da paz e já lutou e já foi para várias manifestações a favor da paz mundial. Ellen, uma mulher puritana e que só perdeu a virgindade antes do genocídio que cometeu contra a humanidade, ou seja, ela é bem religiosa. Ted, um psicólogo administrado em direito. Danny,
um jovem belo e inteligente, e Lindok, um cientista alemão que participou do campo de concentração de Auschwitz. Claro que o M, para torturá-los, ele não ia fazer qualquer tipo de tortura, nananina não. Ele ia fazer a pior tortura possível de toda a Terra. E como é que ele fez a tortura? Ele mudou a personalidade deles para deixar eles ainda mais malucos. A comida que eles comiam não era comida de verdade, era uma gororoba nojenta que nem estava para comer, mas eles tinham, era isso ou passar fome. Eles eram torturados de maneiras horríveis. Enquanto isso, vou falar de que emoções foram trocadas. Gorster começou a pouco se ligar para a humanidade, virou um homem sem emoções e frio calculista. Ellen foi de uma mulher religiosa e transformada, porém relembrou um trauma que até hoje ela assola. Se você não sabe, Ellen foi um dia ela estava num elevador e foi encurralada por um homem vestido de roupa amarela. Este homem a estuprou. Isso mesmo, caso de estupro nesse canal. É impressionante como toda a história que eu falo tem estupro nessa merda. E ela até hoje tem medo disso. E para abusar de seu psicológico, a Amy literalmente decide utilizar a cor amarela para atormentá-la e fazê-la ficar obcecada por sexo. Benny se transformou num gorila totalmente burro e insano. E Ted, bem, está à beira de perder sua sanidade. E Lindok sempre sofre. E até ele sofre, Lindok. Mesmo ninguém sabendo o próprio passado do cara, ele até sofre. Agora vamos falar do homem que talvez... Agora vamos falar do momento do livro. E nos leva para uma caverna, onde lá tem latas. Eles lutam contra pássaros, pegam a pele deles e tal. Não vou entrar em detalhes. Só que na hora, as latas estavam fechadas e eles não podiam abrir. Benny fica furioso e vai pra cima de Gorster. E aí, o Ted percebe que eles são imortais pelo M. Só que eles podem ser facilmente atingidos e os danos são irreparáveis. Porque o Gorster estava literalmente tendo o rosto destruído pelo Benny. Ou seja, eu só queria dizer uma coisa. Talvez eles podiam fugir dali. Porque eles não podiam se matar, já que o Amy podia literalmente transportá-los de volta para a tortura. Mas ele não disse nada sobre matar uns aos outros. Por isso, Ted mata Benny, Ellen mata Lindok e por fim, Ted mata Ellen. E assim, os quatro morrem, só sobrando Ted. M fica totalmente furioso com o que Ted acabasse de fazer. E decide dar o pior destino para ele. Ted fica feliz, sabendo que seus amigos finalmente vão poder descansar em paz. Mas já ele virou uma forma gosmenta, amarela e nojenta, tendo olhos brancos totalmente sem pupila. E ele encerra o livro falando: Anne ganhou. Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Este é o livro mais elogiado do século XXI até hoje. Porque se você ver no YouTube ou no TikTok, várias pessoas falaram sobre esse livro. Muitas mesmo. Inclusive os canais mais famosos de terror do Brasil atualmente, como ViralQuest, FK ou EuHip, já fizeram vídeos sobre esse livro. Ou seja, essa história é bem famosa. Mas infelizmente Harlan Ellison acabou falecendo nos
anos 90, bem depois ele ter dublado o jogo de I Have No Mouth da Musk Screen. E por isso a gente nunca pôde, ele nunca pôde ver a sua história ter ainda mais reconhecimento, talvez reconhecimento mundial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, é claro, vamos falar agora a frase final do Sr. Aim. Cogito ergo sum. I think, therefore I'm